8h05 em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também no Face, no YouTube e no Instagram. Você pode ouvir este programa daqui a pouco em podcast. Eu disse mais cedo que você iria consultar muito e já tem gente aqui mandando pergunta. Cláudio, onde é que fica esse programa? Em todos os canais, em todos os aplicativos que tocam podcast, em nossas redes sociais, né? Enfim, você pode acessar aí a qualquer hora do dia para ouvir, para acompanhar, porque o Folha no Ar de hoje estamos conversando com a doutora Fernanda Heder. Doutora Fernanda Heder é advogada, é previdenciarista, é mentora, inclusive, para advogados interessados na causa dos aposentados, né? Que é é sem fim. Tem casos assim que a gente conta, e eu aprendi muito com o Ari Paulo. Assim, tem cada caso impressionante de como que a pessoa tinha o direito, mas não conseguia aposentar. Faltava uma vírgulazinha no processo todo ali, e aí é por isso que é importante uma assessoria jurídica de conceito que conheça o assunto. E a doutora Fernanda tem 20 anos de INSS, foi servidora do INSS por 20 anos. Você falou que seu marido também trabalhou no... Qual o nome dele? Ronald. E ele é advogado também? Não, ele é administrador. Ah, muito bem. Bom, e nós voltamos então no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Olha, conversando com a doutora Fernanda, só confirmar aqui, ó, a temperatura já chega a 25 graus, tem tempo bom hoje em Campos. Nós conversamos no primeiro bloco sobre o golpe do INSS, essa fraude com mais de 6 bilhões de reais. Aí já tem gente botando que é culpa de Lula, aí já tem gente... Cara, no mundo hoje vai politizar tudo, né? É tudo direita, esquerda e direita. No conclave agora do Papa, é direita e esquerda. Sim. É um negócio muito doido. Os caras perderam a noção do que... Claro que tem a igreja conservadora, tem a igreja progressista. Quem é progressista é da esquerda. Quem é conservador é da direita. Eu vou te falar, sabe, ó, sem falar, a gente perde a paciência. Quem disse isso? Eu sou conservador e não sou da direita, e nem sou da esquerda. E daí? Como é que é isso? Então, assim, os caras são muito complicados. Bom, mas esse não é o assunto. O assunto agora, isso nós falamos no primeiro bloco, tá lá, muito explicadinho, todos os detalhes, e assim... É um imbróglio grande para ser resolvido e, claro, é aquilo que a gente falou, e eu reforço, é preciso procurar um especialista para poder entender a sua causa aí. Aliás, doutora, o escritório como é que funciona? Como que eu acesso a assessoria da senhora? Então, o escritório, a sede física do escritório, né? Puxa por favor, obrigado. Localizada na rua Doutor Beda, número 38, Parque Rosário, pertinho ali do antigo Externato Campista, hoje o Colégio Adventista, bem pertinho, entrando ali na Doutor Beda pela 28 de março, logo no início, antes de chegar no Externato, no Colégio Adventista, né? Antes daquela rua da praça ali? Sim, antes. Logo no começo então, sim. Dobrou a 28 de março ali. Isso aí, então fácil acesso, estacionamento fácil. Legal. Tem o Instagram, que é o @Fernanda Previdenciarista. Lá você clicou no link da bio, tem todos os nossos telefones, tem o site do escritório também, tem sempre muita notícia atualizada. Legal, vou copiar o seu arroba do Instagram e vou colocar lá na página do nosso Face. No Instagram tem todas as informações de contato do escritório, você pode clicar ali pelo link. Do arroba do Instagram é doutora Fernanda ou Não, Fernanda Previdenciarista. Tá, vou copiar e colocar lá. Bom,
nesse bloco a gente separou para falar que a gente, quando marcava aqui essa pauta, essa conversa, eu não tinha recebido ainda a informação do Previ Campos. E tem, assim, muita coisa que eu preciso esclarecer, que a gente precisa pontuar e que você deixou claro com a gente aqui em off mais cedo e que a gente vai falar agora, que isso não vem do STF, isso é uma outra decisão, vamos entender tudo. Mas eu queria, então, fazer o seguinte, antes da gente começar a conversar, só tentar explicar aqui o que de fato aconteceu. E o que foi noticiado, depois a gente então ajusta, corrige, faz aí a informação correta, conforme você trouxe mais cedo para a gente. E aqui está o seguinte: decisão do STF afetará diretamente servidores admitidos sem concurso antes de 1988. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal afetará severamente a vida de funcionários que adentraram ao serviço público usando a janela da Constituição de 1988. O entendimento da Corte diz que servidor admitido sem concurso público seletista antes da promulgação da Constituição da República de 88 não tem direito à efetividade no regime próprio da Previdência Social, RPPS, e, portanto, deve ser reintegrado ao regime geral de Previdência Social, RGPS. Em termos práticos, tais servidores devem ser excluídos da Previ Campos e retornar ao INSS. Aí, meu amigo, a decisão é decorrente de ação proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2007. Isso. E já transitada em julgado e não cabe recurso. Só que não é simplesmente assim. Mês que vem vocês recebem ali do lado ali, não é mais aqui. A coisa vai muito mais adiante. O prefeito Vladimir publicou ontem em suas redes sociais um vídeo comentando, e o vídeo tem 6 minutos, mas eu acho que a parte principal que a gente precisa entender está nesses 2 minutos iniciais. Vamos ouvir e assistir o vídeo aí, ou parte do vídeo do prefeito. Pessoal, boa noite. Hoje é domingo, eu estou gravando esse vídeo porque essa semana surgiram muitas dúvidas não tá modulando esse áudio, uma decisão do Supremo Tribunal Federal se a gente não conseguir ver obriga o vídeo, a prefeitura a devolver servidores aposentados para o INSS. O áudio. Não tem problema, a gente coloca aqui o áudio então. Do prefeito eu não consegui agora reproduzir o vídeo, ele não tá chegando o áudio aqui. Tudo bem, vamos ouvir o áudio então do prefeito, que aí você vai entender como é que é a gente vai começar a entender, e aí sim a doutora Fernanda vai poder explicar melhor a gente aqui detalhadamente o que é que de fato está aconteceu e que vai dar aí uma dor de cabeça muito grande para a gente. E se, claro, evidente, tem solução. Vamos lá, vamos tentar ouvir aqui. Pessoal, boa noite. Hoje é domingo, eu estou gravando esse vídeo porque essa semana surgiram muitas dúvidas a respeito de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que obriga a prefeitura a devolver servidores aposentados para o INSS. Lá na Constituição de 1988, houve uma janela onde alguns trabalhadores ganharam direito à estabilidade. Porém, o Supremo Tribunal Federal entende que era apenas estabilidade. Eles não teriam o direito de se aposentar como servidor público e nem ter direito a benefícios de servidor público concursado. Essa é uma decisão muito difícil de ser cumprida, porque além de ter que devolver os servidores ao INSS, em alguns casos representa desaposentar pessoas já aposentadas, já com 65, 70 anos, o que torna uma situação bastante complexa, uma situação humanitária, inclusive, bastante complexa, e também é impossível porque a prefeitura teria que devolver para o INSS todo o recurso que essa pessoa contribuiu para o regime da Previ Campos
durante todo esse período, ou seja, desde 1988. Portanto, uma decisão que, no nosso modo de ver, inexequível, praticamente impossível de ser cumprida. Dizer também que essa decisão não é só contra a Prefeitura de Campos. Essa é uma decisão com repercussão geral para todos os entes federativos e para todos os órgãos públicos que fizeram a mesma coisa lá atrás, na janela da Constituição de 1988. Eu entendi essa decisão é só equivocada, no meu entender uma decisão muito perigosa, uma decisão que mexe com a vida de muitas pessoas já em idade avançada, como falei, pessoas muitas vezes já até aposentadas. Mas é uma decisão do Supremo Tribunal Federal já transitada em julgado, portanto não cabe mais aqui um canal aqui e a gente não está conseguindo fazer com que o ouvinte acesse lá. Então só um instante aí para a gente abrir todos os canais aqui, um canal aqui, a gente não está conseguindo fazer com que o ouvinte acesse lá. E a gente volta a seguir. Desculpa, perdão, ao vivo não tem jeito. Vamos lá, canal aqui, a gente não está conseguindo. Especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e contar as necessidades da saúde e segurança do trabalho. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725 Mais praticidade, mais conexão. É a Folha FM, sempre com você.
Folha 98,3 FM com Alexa, a rádio que toca você. Uniodonto Campos, o plano odontológico que resolve o seu problema. Ele atende a todas as especialidades odontológicas e as necessidades de seus associados. Sua empresa e você estão convidados a conhecer a Uniodonto Campos. Profissionais competentes, consultórios modernos, mais tecnologia no seu tratamento e muito mais dedicação no atendimento. Você que tem o dentista da sua preferência, na Uniodonto, você pode ter vários dentistas de sua preferência. Ligue 2733-4321, segundo piso do VIP Center Shopping, 2733-4321. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente, referência também em mamografia. Bom, agora sim, restabelecido aqui o áudio corretamente, voltamos com o Folha no Ar. Perdão, doutora, infelizmente é ao vivo, tem esses imprevistos. A gente foi tentar abrir o canal do vídeo, acabou fechando o outro canal, perdão. Bom, depois do vídeo que a gente colocou, do prefeito, o áudio e o vídeo, não saiu mais o áudio, então vou pedir a senhora para recomeçar. O que aconteceu com esse caso da Prefeitura de Campos, especificamente, em que a senhora falava aqui sobre uma lei municipal e aí que desandou tudo? Tá, então vamos recomeçar para ficar claro para todo mundo, né? Por favor. Então, o que acontece aqui em Campos? Em Campos a gente teve a publicação de uma lei municipal em 1997, que teve por objetivo pegar o pessoal que eram os servidores que eram seletistas entre 5 de outubro de 83 a 4 de outubro de 88 e transformar esse pessoal em servidor estatutário, tá? Então, eles com esta lei, eles passaram a ter estabilidade e efetividade no serviço público. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a diferença de uma coisa e outra, porque é confuso para quem não entende sobre esses, né, esses termos. Ser estável, ser efetivo não é uma coisa só? Não é a mesma coisa. Então, essa lei municipal, em 1997, transformou esse pessoal de 83 a 88 em servidor público estável e efetivo, e eles começaram a contribuir para o Instituto de Previdência para o regime próprio, tá? Bom, em 2007, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ingressou com uma ação civil pública contra o município de Campos e pedindo para que essa lei fosse declarada inconstitucional. E isso por quê? A Constituição Federal de 88, ela tem lá o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, chamado ADCT. Lá no artigo 19, ele diz que para que houvesse uma estabilidade provisória no serviço público, esses servidores que ingressaram sem concurso, eles teriam que ter entrado até 4 de outubro de 83. Eles tinham que estar há pelo menos 5 anos no serviço público na data da promulgação da Constituição Federal de 88. Então, quem ingressou até 4 de outubro de 83 e estava no serviço público em 5 de outubro de 88, teve garantida pela Constituição Federal essa estabilidade provisória. O que o município de Campos fez? Eles pegaram esse outro intervalo de 5 de outubro de 83 em diante, que não teve essa garantia constitucional, e deram essa estabilidade para os servidores e a efetividade. Deram a estabilidade e a efetividade. A Constituição, lá em 88, ela deu apenas a estabilidade provisória, e aí é que vem essa questão, né, que o prefeito fala, que essa é uma decisão que impacta o Brasil todo. Então, a gente precisa entender
O município de Campos tem um processo judicial que é próprio, que é do município de Campos. Esse processo ele foi subindo em recurso até o STF, mas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro foi decretada a inconstitucionalidade dessa lei e foi proferida uma sentença que determinou o seguinte. E aí eu até trouxe aqui um trechinho que é muito importante para a gente entender, que ele diz assim, o desembargador, né, lá no Tribunal de Justiça. Assim, as transformações realizadas e que culminaram com a transformação de empregos seletistas em cargos públicos devem ser invalidadas, inclusive aposentadorias e pensões, mas sem a obrigação de devolução dos valores recebidos pelos beneficiários até o trânsito em julgado. Essa é uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Esse trecho não é do STF. Tá? Então, aí o município recorreu dessa decisão, foi para um recurso especial no STJ, perdeu, recorreu ao STF, perdeu. Mas essa é um acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E aí, olha como que a gente vai entrando em vários meandros aí, né? Até no início você falou assim, esse pessoal vai ter que devolver o que recebeu, porque a lei foi declarada inconstitucional. Só que essa declaração de inconstitucionalidade já teve uma modulação de efeitos ali dentro deste processo. E qual foi essa modulação de efeitos? Olha, essa declaração de inconstitucionalidade, ela é ex nunc, ela é do trânsito em julgado dessa ação para frente. Quando ocorreu o trânsito em julgado dessa ação? Isso é uma informação muito importante. Não foi ontem, não foi semana passada, não foi mês passado. Esse trânsito em julgado ocorreu em dezembro de 2022. Então, pelo que está posto aqui nesta decisão, os servidores ativos, aposentados e pensionistas que se encaixam aqui nesse período de 83 a 88, que foram estabilizados pela lei de 97, eles ficariam isentos de devolver qualquer coisa recebida até dezembro de 2022. Mas e de dezembro de 2022 em diante? A gente já está em 2025. Porque a decisão fala em não devolução de valores retroativos até o trânsito em julgado da sentença. E esse processo transitou em julgado em dezembro de 2022. Então, esse é um ponto muito complicado, né? Eu não vi ainda nenhum pronunciamento oficial da Prefeitura, né, do Prev Campos. Acredito que o Prev Campos também, nesse momento, está todo mundo meio que pego de surpresa, né, com essa situação. Essa é uma bomba que vem para explodir há muito tempo. E ela explodiu agora por quê? Porque agora a Prefeitura foi intimada para cumprir essa decisão. A gente está numa fase de execução de sentença. É por isso que o prefeito fala que não tem mais possibilidade de recurso, porque o processo transitou em julgado. Transitou em julgado acabou o recurso. Então, quer dizer, vamos pegar essas partes e aí a senhora vai concluindo. Esmiuçando, né? Esmiuçando. Gente, é muita coisa. É. Pelo que eu entendi, a Prefeitura perdeu o caso em todas as instâncias. Sim. Tudo que recorreu, perdeu. Tudo que recorreu, perdeu. Sim. Em 2022, fechou o processo. A última sentença, transitado em julgado, fechou em 2022. Então, a partir de 2022, a Prefeitura já deveria cumprir essa norma. A Prefeitura ainda não tinha sido intimada para cumprir. É isso que eu ia perguntar. E aí, se ela não foi intimada? Isso, ela ainda não tinha sido intimada. Mas a decisão, você está falando da devolução dos valores retroativos. Porque a decisão, ela fala até o trânsito em julgado. Até o trânsito em julgado, ninguém tem que devolver nada. Tudo bem. Mas e do trânsito em julgado em diante? Pela literalidade da decisão aqui... São 3 anos de problema aí, sério. Como que isso vai ser enfrentado daqui para frente? Então, assim, a Prefeitura já teria que ter cumprido isso em 2022? Em tese, não, porque ainda não havia uma intimação para cumprimento. Depois que ocorre o trânsito em julgado, aí o Ministério Público é intimado para solicitar a execução da sentença, porque o Ministério Público é o autor dessa ação, né? Então, você vê que do trânsito em julgado até 2025 vão ocorrendo essas etapas processuais, tá? Então, agora a Prefeitura foi intimada para cumprir essa decisão. E agora, o que pode ser feito, né?
Vamos lá, o que pode ser feito. Mas antes de chegar no que pode ser feito, que eu acho que é a cereja do bolo, e aí é importante, vai ser falado, claro, né, com certeza. Deixa eu voltar lá. No começo, a senhora disse aqui que a lei é uma lei municipal. É uma lei municipal. Esse é um processo, olha só, a gente tem duas situações diferentes. Uma é a situação que envolve o Brasil inteiro, de um tema de repercussão geral do STF. Que o Vladimir fala isso. Ele fala. Mas... Que é a repercussão geral, tem gente da Emater, de FATEM. A gente tem esse tema, eu vou falar sobre ele, mas a gente está tratando aqui de um processo que é do exclusivo município de Campos. Esse é o processo do município de Campos, que teve uma declaração de inconstitucionalidade nessa lei de 1997. Essa intimação é deste processo. E esse processo é por conta da lei que começou em 5 de outubro de 1983. Esse processo essa lei de 97, que pegou esse pessoal que não estava lá no artigo 19 da Constituição de 88. Na janela, ok, beleza. Não pegou esse pessoal que tinha ingressado até 4 de outubro de 83, então ficou um pessoal num limbo ali, que não foi protegido pela Constituição, que é o pessoal de 5 de outubro de 83 a 4 de outubro de 88. Essa lei pegou esses servidores e estabilizou e efetivou no serviço público esses servidores. Eu posso fazer muito rapidamente, Cláudio, uma diferença entre uma coisa e outra? Por favor. Só estabilidade e efetividade. Tá. Só antes, por favor, me responda uma coisa então. Só para eu já entendi. E aí fique claro pro ouvinte, o telespectador. Aquele servidor, e aí de Campos e do Brasil, que entrou na janela, chamada janela da Constituição, até 4 de outubro de 1983, pode respirar tranquilo a partir de agora? Então, vamos lá. Aqui a gente tem duas caixas separadas. A gente tem uma caixa que está esse pessoal de Campos, que essa polêmica toda é em cima desse processo de Campos. Não é dessa questão do STF que envolve todo mundo. Tá? Então, são dois problemas diferentes. Essa decisão do STF que envolve todo mundo não é neste processo de Campos. Então, este processo de Campos, que está gerando toda essa polêmica no momento, é para esses servidores que foram estabilizados e efetivados na Lei Municipal de 97, que foi declarada como inconstitucional. Esse é um ponto. Segundo ponto, a gente tem, sim, um tema de repercussão geral do STF, que é o tema 1254. Que não trata de Campos, ele inclusive trata de servidores de outro estado, tá? Esse tema no STF o STF deixou muito clara a sua posição quanto a essa diferença entre estabilidade e efetividade. E aí que vem uma explicação importante sobre isso. Lá em 1988, no artigo 19 desse ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 19, ele fala assim, que esses servidores que estavam no serviço público há pelo menos 5 anos, então os que estavam até 4 de outubro de 83, entraram até 4 de outubro de 83, e se permaneceram ali até a Constituição de 88, eles receberam desse artigo, dentro da Constituição, uma estabilidade provisória. E o STF faz essa diferença. Estabilidade não significa efetividade. Estabilidade você não pode ser demitido de qualquer forma. Para você ser demitido do serviço público, tem um processo administrativo, disciplinar. Mas você não pode entrar como efetivo no regime próprio de previdência. Porque o artigo 19 da Constituição, do ato, do ADCT, ele não te dá essa efetividade. Então, estabilidade não é efetividade no serviço público. O STF esclareceu essa diferença. E aí que você fala, né, que isso é uma questão que envolve o Brasil inteiro, porque a gente tem o pessoal de São João da Barra aqui. De Italva. Que está enfrentando esse problema, né? Então, de Italva, de Cardoso. Esses servidores que entraram até 4 de outubro de 83, eles receberam uma estabilização excepcional na Constituição Federal. Não são esses servidores da lei de 97 da Prefeitura. Campos. De Perfeito. Campos. Não, entendeu? Entendi. Perfeito. Não, e aí entendi, o STF claramente. editou, analisou essa questão em repercussão geral e fixou uma tese nesse tema 1254. Dentro desse tema 1254, a STF falou, olha,
estabilizados estão, efetivos não. Tem que voltar para o RGPS, os que entraram até 4 de outubro de 83. E aí, dentro desse processo, recursos e tal, houve uma modulação de efeitos. Não é o processo de Campos. O processo de Campos está separadinho. Esse é o geral. Aí houve uma modulação de efeitos, que é o seguinte: quem já estava aposentado, ou recebendo pensão, ou adquiriu direito a essa aposentadoria até, se eu não me engano, 17 de junho de 2024, que é a data dessa decisão do STF, vai ficar no regime próprio. Não vai desaposentar. Esse é o geral. Então, o que eu acredito que nesse momento, porque o prefeito no vídeo, ele fala assim, a gente agora vai tentar, na execução da sentença, modular os efeitos disso aí. Então, o que eu acredito que nesse momento vai ser tentado ali pelo município, né? Dentro da execução da sentença, o município foi agora intimado, pode impugnar essa execução. E dentro dessa impugnação, eu acredito que o município vai se valer aí dessa modulação de efeitos, desse tema que é de repercussão geral para o Brasil todo. Pelo menos para tentar salvar os aposentados e pensionistas e quem adquiriu direito a essa aposentadoria até 17 de junho de 2024. Eu acredito, isso não foi falado claramente pela prefeitura, mas eu acredito que seja esse o caminho que vão tentar seguir nesse momento. Perfeito, impugnar a decisão. Então vamos lá. Impugnar a execução, né? Existe uma fase ali de impugnação da execução. É uma fase processual ali dentro do cumprimento de sentença. Né? Então vamos ver se eu entendi, porque aí talvez eu São questões muito técnicas, até difícil de explicar isso de uma forma mais... Sim, não dá para você falar... Quem está... Não, tem que ser técnico, senão também... Como é que fica a qualidade do seu trabalho? Não, sem dúvida. Mas eu acho que você foi técnica de uma forma simples. Se eu conseguir entender, o ouvinte vai entender. Vamos lá. Então, são 2 casos. O geral, para quem está em Italva, Cardoso, Cambuci, para quem está em outra cidade do país, que não Campos, esse é um caso diferente. Isso aí, vocês também estão de forma irregular, mas não terão que sofrer nenhuma mudança. Quem já aposentou, ou está recebendo pensão, ou adquiriu direito à aposentadoria até junho de 2024. Quem está adquirindo direito depois, não vai ter direito a permanecer no regime próprio. Só que essa tese de repercussão geral, e aí é que vem a questão mais técnica, né? Ela não vincula a administração pública, ela vincula o judiciário. Quando o STF vem com uma tese de repercussão geral, ele está dizendo o seguinte: olha, todos os juízes no Brasil inteiro têm que seguir essa orientação, mas a administração pública não está necessariamente vinculada a isso. Entende? Então, não? Eu não entendi, não. Então, vamos lá. Essa tese aí do tema 1254, que fala que esses servidores são estáveis pela Constituição, mas não podem ser efetivos, eles não poderiam estar no regime próprio. E faz essa modulação de efeitos. Excetua os servidores que já estão aposentados ou que adquiriram direito à aposentadoria até a data daquela decisão. Essa tese, ela não é de aplicação obrigatória e imediata pela administração pública. Isso é uma questão que vincula só os juízes. Então, se um servidor que já tinha direito à aposentadoria, por exemplo, que já estava aposentado em Italva, o município de Italva vai lá e pega esse servidor e devolve ele para o INSS. Fala, aqui, tem o STF agora entende isso, eu vou te devolver para o INSS, vou te desaposentar. Esse servidor ingressa com uma ação judicial, ele pode ter o direito a retornar ao regime próprio, porque tem esse tema do STF que o juiz daquela causa está obrigado a seguir essa orientação. Qual é a diferença aqui de Campos? Qual é a complexidade? Aqui em Campos a gente tem um processo específico para o município de Campos, que tem uma decisão judicial transitada em julgado. É por isso que o prefeito fala agora que a gente vai, palavras do prefeito, nós vamos tentar desconstituir isso, a gente vai tentar uma modulação de efeitos. É garantido que isso vai ser... Não tem garantia. Porque a gente tem uma complexidade maior. A gente tem os servidores que estão num período que não é esse período da Constituição que foi garantido.
E a gente tem uma decisão judicial que manda que os servidores sejam desaposentados. Então pode acontecer do servidor ser desaposentado? Pode chegar e aí... Sim, é possível. Neste momento é o que tem. Né? Se isso, dentro dessa impugnação de cumprimento de sentença, se mas isso vai ser recebido, a gente não sabe nesse Mas momento. ele já está com 70 anos. Aí é que vem ele o problema. para de receber tudo, ele volta como se fosse Olha só, aí é que vem e o depois. E como será, né? Vamos pensar no pior cenário possível. Pior cenário possível, a prefeitura não obteve sucesso na impugnação desse cumprimento de sentença. Então, não conseguiu essa modulação de efeitos que eles estão buscando. O que vai acontecer? Esses servidores serão desligados do regime próprio, eles vão ter que pegar uma certidão de tempo de contribuição da prefeitura e levar para o INSS para pedir uma aposentadoria no INSS. Mas tem muita gente que já está aposentado pelo INSS também. Tem muito servidor que já recebe aposentadoria pelo INSS. Porque pode contribuir e com certeza, o servidor pode ter uma aposentadoria da prefeitura e do INSS sem problema nenhum. Se esse servidor já está aposentado pelo INSS, e às vezes ele está aposentado lá no INSS com salário mínimo. Olha a confusão. Ele tem uma aposentadoria do INSS no salário mínimo e tem uma aposentadoria da prefeitura de R$9.000. Tem essas duas. Aí, ele já está aposentado no INSS há mais de 10 anos. Vem essa situação, ele tem que ir para o INSS, mas ele não tem como ir novamente para o INSS porque ele já tem uma aposentadoria. Ele poderia pedir uma revisão dessa aposentadoria do INSS para incluir esse tempo da prefeitura para melhorar o valor dessa aposentadoria. Mas ele tem um prazo máximo de 10 anos para pedir revisão de aposentadoria no INSS. Aí já passou esse prazo, ele não vai mais poder fazer isso. Então são muitas situações. Outra, tem muita gente na prefeitura hoje, muita gente que eu digo não é a maior parte dos servidores, mas a gente tem servidores, os médicos, o pessoal da área da saúde, que tem salários mais altos, que estão recebendo acima do teto máximo do INSS, que aposentaram na prefeitura com integralidade e paridade. Não existe integralidade e paridade no INSS. O INSS te paga até o teto máximo. Até o teto máximo, que agora em 2025 está R$ 8.157,41. Esse é o teto máximo do INSS em 2025. Significa que você vai trazer aquele mesmo salário da prefeitura para o INSS? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Fiscal do imposto da procurador, Receita, fiscal. Ganha 30 mil, 20 mil, sei lá. Exatamente. Da prefeitura como aposentado. E não INSS não, só paga... de jeito nenhum. O INSS te paga até o teto. E aí você vai se encaixar nas regras do INSS. E o pessoal que aposentou por invalidez, por exemplo, que não tinha um tempo mínimo de contribuição que o INSS exige, como é que eles vão agora trazer esse tempo? Às vezes o tempo que a prefeitura vai certificar é insuficiente para uma aposentadoria no INSS. E outro problema. Sim. Mas aí não... São muitos problemas. Mas se ele aposentou por invalidez, aí não pode ser considerado também por invalidez no INSS? Mas aí já envolve... Porque assim, quando você traz aquilo para o INSS, isso envolve... Ele tinha qualidade de segurado no INSS na época da invalidez. É muita coisa. Aquela perícia. Envolve, claro, porque aí no INSS não vai automaticamente reconhecer... A perícia foi feita pela prefeitura na época, não foi feita Vai ser igual, parece, sabe o que é isso? Que o Beto também trabalhou como setorista, repórter de campo, quando a gente fazia futebol, lá no Maracanã. Não sei se o pessoal aí já viu, quando ia bater o escanteio, o jogador tinha que puxar aquele monte de fio assim para trás, né, para poder ele conseguir. Então, eu depois, e Beto também, a gente ia desembolar aquele fio. Sim. Aquilo levava 2 horas. Sim. Porque tinha 70 emissoras de rádio, 30 emissoras que fosse uma decisão. Isso está pior do que aquilo, muito pior. Sim. Quanto Sim, mais você mexe... as consequências, elas são muito complexas. Porque você sai de um regime que tem regras próprias, que é o município de Campos, ele tem as suas próprias regras. E você vai para o regime geral, e o INSS tem regras diferentes. Regras de cálculo, regras de acesso ao benefício. E aí tem uma questão, Cláudia. Você pensa que a pessoa vai parar de receber a aposentadoria hoje e amanhã ela está sendo paga pelo INSS? De jeito nenhum. Tem o tempo do município emitir essas certidões de tempo de contribuição para esse pessoal. Conforme você falou, são mais de 1.000 pessoas.
né, que podem ser atingidas. Cerca de 1.200 imediatamente. Depois você vai pegar aquela certidão e vai solicitar a aposentadoria no INSS, que também não concede no mesmo dia. Aí você fica 6 meses sem dinheiro, sem nada? É isso que eu falo com o pessoal. Então, assim, é mais ou menos 6 meses sem dinheiro. Porque essas coisas não vão se dar de forma automática. Isso no pior dos cenários, que é o que a gente sempre... Pior dos cenários, que a gente não sabe se ele vai se efetivar, porque pode ser que a prefeitura tenha sucesso nessa impugnação ainda de sentença. A gente tem que, de cumprimento de sentença, a gente tem que aguardar efetivamente. Nesse ponto, eu concordo sim que o prefeito tem que aguardar, porque a prefeitura ainda tem uma oportunidade de se manifestar. Até então, a gente não sabia como que se daria isso, né? Se a prefeitura só iria realmente cumprir aquela decisão ou se eles iriam ainda impugnar. O prefeito já disse que, parece que hoje, né? Já iria tomar essas medidas. Então, agora, nesse momento, tem que aguardar para ver como que isso vai se... E, assim, a torcida é que seja pelo menos os aposentados, né? Que eles sejam protegidos, mas tem o pessoal que ainda não tem direito à aposentadoria. Tem os servidores que ainda não têm direito à aposentadoria. E aí? E esse pessoal? Eles vão ter que ser desligados e devolver remuneração de 2022 para cá? Então, são muitos pontos que dentro dessa impugnação, cumprimento de sentença, eles vão ter que ser definidos. Tem o pessoal que está trabalhando e que está nesse sistema e que não tem. Que são, segundo o diretor da Previcampos, o Mário, são cerca de 100 pessoas imediatamente que vão entrar agora com o pedido de... Sim, ou que estão entrando. A gente não sabe se já tem direito adquirido a uma aposentadoria. Então, o que eu entendo nesse momento? Assim, é uma situação que impacta, se ela for realmente efetivada, ela não vai impactar só estes 1.200, 1.300 servidores. Vai impactar o Previcampos de forma geral, porque foi o que você falou. Quando o Previcampos tiver que emitir essa certidão de tempo de contribuição para mandar esse pessoal para o INSS, a partir do momento que esse pessoal leva a certidão e é aposentado pelo INSS, depois da aposentadoria, o INSS pega essa certidão e vai fazer uma compensação previdenciária e vai buscar essa contribuição. Então, agora, Previcampos, me devolva esse dinheiro, porque eu estou aposentando o pessoal aqui. E isso é uma coisa... E assim, e as contribuições dos servidores que foram acima do teto máximo? Isso vai ficar perdido. Porque se a pessoa está ganhando esse salário que você falou aí, de 20, 30 mil reais, ela contribuiu em cima disso. Sim. Mas ela vai para o INSS e vai ficar limitada ao teto. E essa contribuição excedente dela? Olha quanta coisa, né, que não foi prevista ainda, né? A gente ainda não tem essa definição. Muito importante os esclarecimentos, parabéns para ela. Não, a doutora é sensacional. Quem diz aqui é o Laércio da Penha. O pessoal comentando. Doutora Fernanda Heder, me explica uma coisa. E o pobre coitado ou a pobre coitada que recebe a pensão, é a mesma aplicação, a aplicabilidade? A pensão é pior ainda. Porque como é que essa pessoa vai pegar a certidão de tempo de contribuição, né, esse servidor faleceu, ela vai, em nome do servidor, solicitar uma pensão no INSS, mas ele não está aposentado pelo INSS, ele não era servidor, não era segurado do INSS. Isso aí vai ser uma coisa muito mais complicada. A pensão ela tem um tratamento ainda mais difícil e vai ter que ser avaliado caso a caso, ponto a ponto, para saber se aquela pessoa teve ou não contribuição no INSS. Como que a gente vai aplicar isso? Hoje, como que funciona? Eu, por exemplo, me desliguei do serviço público. Desliguei do serviço público federal, mas eu posso pegar esse tempo do INSS, do INSS como servidora que fui, né, como servidora regime próprio, jogar lá no regime geral e ficar aguardando uma aposentadoria? Não. Eu tenho que me refiliar ao regime geral. Eu pego essa certidão de tempo de contribuição e tenho que pagar uma contribuição, pelo menos, ao INSS para usar aquele tempo do serviço público. Sim. Não é só pegar essa certidão, jogar no INSS e falar, agora me dá uma aposentadoria. Eu tenho que pegar essa certidão, pagar uma contribuição para me refiliar ao regime geral. Pelo menos uma prestaçãozinha daquele carnezinho. Como é que o pensionista vai fazer isso com uma pessoa que já está morta? Você entendeu? Não dá para fazer. Então tem uma complexidade muito maior. A gente tem que saber se essa pessoa
já tinha alguma contribuição no INSS antes de falecer. É uma análise que vai ter que ser caso a caso. E para que as pessoas não fiquem apavoradas, não adianta você correr para tentar resolver isso agora, porque apesar desse processo não ter mais possibilidade de recurso, realmente ele transitou em julgado e recurso não existe, dentro da fase de cumprimento de sentença, a prefeitura ainda pode tentar modular alguma coisa, conseguir alguma coisa. Então a gente vai ter que esperar para ver qual vai ser o resultado final e definitivo dessa execução de sentença. Mas é realmente muito preocupante. E se o Prev Campus tiver que devolver esse dinheiro todo ao INSS, como que fica a saúde financeira do Prev Campus daqui para frente? É um outro ponto que tem que ser pensado. Porque isso vai afetar os outros servidores que são concursados, efetivos e estáveis. O Prev Campus vai continuar tendo saúde financeira para pagar as aposentadorias e pensões? Peça de que o Prev Campus, indo tudo bem, não resiste até 2027? Isso é uma conversa, especulação. Até a pessoa que me falou é de minha confiança. Só me permita que não revelar o nome, mas a pessoa falou, Cláudio, até 2027 o INSS pode implodir, nós temos problemas sérios. Assim, é o de Campos, o INSS, o Prev Campus. Na verdade, doutora, faz uma conta comigo, porque me ajuda aí, eu sou bom até de matemática, né? No português eu me agaranto, como diz. Não, o que eu quero entender é assim, na minha opinião, o sistema, e aí, saindo de tudo isso aí, só uma pergunta muito particular minha, até talvez não fizesse agora, mas eu vou fazer. Tirar uma dúvida minha. Para mim, na Grécia aconteceu isso. Faliu. Na minha opinião, o INSS é uma espécie de pirâmide. Ou seja, a gente contribui com R$140 por mês para pagar o salário de 1.500 e 1.600 e pouco, que vai virar agora o salário mínimo de um aposentado. Então, eu preciso era uma bronca minha com a Arida, nada disso. Eu preciso de 12 pessoas contribuindo para pagar um aposentado com salário mínimo. É isso? Mais ou menos, assim, não muito exata. Para dar R$1.500, R$1.600. O Brasil está ficando velho. O país está envelhecendo. Ninguém tem mais aí 8 filhos. Você não tem uma família hoje aí com 8 filhos. Você tem uma família com 2 filhos. Com exceção de João, meu filho. Vou perder a piada, né? Vou perder o filho, mas não perder. Assim, como é que funciona essa coisa de arrecadação do INSS com pagamento? Me parece que arrecada muito menos do que paga. Então, olha, essa sua pergunta é tão interessante, e eu sempre gosto de esclarecer isso, porque as pessoas geralmente chegam no escritório. Eu faço muito planejamento previdenciário hoje, especialmente servidor público. Engraçado, porque hoje o meu atendimento, ele é 70% servidor público, 30% segurado do INSS. Muito interessante isso. Eu atendo servidor público do Brasil inteiro. Manaus, eu tenho um monte de cliente em Manaus. Então, e as pessoas sempre chegam com essa pergunta: é verdade que o INSS não vai se sustentar, é uma pirâmide, porque realmente a população está envelhecendo muito? E aí, Cláudio, é que vem a grande questão. Não é só a contribuição previdenciária, sua, minha, que sustenta o INSS. A gente tem num estádio de futebol, por exemplo, no Maracanã, que está lotado, dentro daqueles ingressos ali tem contribuição que é destinada ao INSS. Então, as empresas pagam contribuição para o INSS em cima da sua folha de pagamento, não só aquela descontada do funcionário, não. Tem a contribuição patronal, a contribuição da empresa. Jogo de loteria esportiva, tem uma parte da arrecadação destinada ao INSS, porque o sistema ele é contributivo, mas ele é solidário. Então, não é só eu e você sustentando o sistema, não é só senão já teria falido. Com toda certeza. Porque tem pessoas que começam a pagar o INSS, contribuem ali durante 2, 3 meses, sofrem um acidente, ficam inválidas e vão receber benefício a vida inteira. E aquilo depois vira uma pensão. Esse sistema ele não tem como sobreviver se for só dessa forma. Tá. E eu digo o seguinte, olha, o dia que o INSS quebrar, é o momento de todo mundo sair do Brasil. Quem tiver condição vai embora. Porque o INSS hoje é que faz essa máquina girar.
Se o INSS quebrar, o que vai acontecer com o Brasil? Você já imaginou isso? O INSS quebrou. Não tem mais como pagar aposentadoria, pensão, BPC Loas, aposentadoria rural. O que vai acontecer? O caos instalado. A violência. Não lembra a Grécia? Gente... Agora, recente, não tem acho que como. foi 2017, 2018. Agora... Mas os governos, eles não têm muito interesse em divulgar. Quem estuda efetivamente contribuição, custeio, reconhece, os grandes estudiosos, eles reconhecem que o sistema, na verdade, ele é superavitário. Mas se você ficar divulgando isso, as reformas não serão possíveis. Então, é mais interessante divulgar que ele vai quebrar. Então, você tem que concordar com a reforma. Porque é melhor uma reforma do que quebrar o sistema inteiro. Entendeu? Entendi. Tem uma pergunta da Nelma Andrade. Eu vou te fazer ver se pra gente não perder o time. Ela está aqui no Face, no chat aqui do Face. Existe aposentados nesse regime que contribuíram na Previcampos? Acho que ela... Você entendeu? Eu não entendi muito bem. Eu também não, porque Nelma, qual regime que você se refere? Porque todos esses aposentados que estão nesse processo hoje, cerca de 1.300, 1.200, contribuíram sempre para a Previcampos. Sim. Não é essa a resposta? Eles têm uma parte da contribuição até 96 que foi para o INSS. De 97 em diante, a partir desta lei municipal, eles passaram a contribuir para o regime próprio. Ah, tá. Entendeu? Então até eles... 96 eles eram seletistas, contribuição para o INSS. E aí a prefeitura fez uma averbação automática desse tempo. A prefeitura automaticamente passou a considerar esse tempo até 96 de contribuição para o regime geral. Eu não sei se é essa a pergunta. Sim, pode ser. Entendi. Agora, esse pessoal que então está, entre aspas, estabilizado, né? E não efetivado, que é a diferença. Corretamente, dentro da janela da Constituição. Eles também sofrerão algum tipo de sanção, fora esse caso de Campos? Esse pessoal... Esses vão entrar naquela geral do STF? Esse pessoal se encaixa no tema 1254 do STF, nesse tema geral, que tem essa modulação de efeitos que protege os que já estão aposentados e os que adquiriram direito à aposentadoria até 17 de junho de 2024, que é a data da decisão do STF. Então, esse pessoal que entrou com essa estabilidade aí da Constituição, né, essa estabilidade excepcional, foram estabilizados, a gente chama exatamente assim, servidores estabilizados pela Constituição. Eles têm essa proteção. Perfeito. Então, beleza. Agora, quem não adquiriu o direito à aposentadoria até essa data, aí vai ter que voltar para o regime geral. Pode ter, né? Pode ter. Sim, entrou então no finzinho ali, ainda está trabalhando. Eu já desisti desse negócio de aposentadoria já. Porque todo mundo... Não, eu tô com 54 anos, doido para aposentar, e quando você começa doido com uma coisa, o negócio só desanda. Agora, por enquanto, está em 100 pontos. Daqui a pouco eu vou ter que fazer 1.000 pontos. Aí eu já morri. Doutora Fernanda, deixa eu pegar outra coisa aqui interessante. É tanta coisa, tanta informação... que a gente acaba... jurisprudência. Deixa eu pegar. Tem alguma jurisprudência? Porque o prefeito disse que parece que ele está indo a Brasília hoje, né? Ou essa semana, enfim, está lá no vídeo dele. Tem alguma jurisprudência de caso semelhante a esse de Campos? Então, o que você chegou deu tempo, porque se não deu tempo de pesquisar, não tem problema, porque essa pauta surgiu em cima da hora aqui. O que a gente tem visto, Cláudio, é justamente esse tema 1254, que tem essa modulação de efeitos que protege esse pessoal que está aposentado e quem já está recebendo pensão. Os municípios, estados, eles têm conseguido usar esse tema para desconstituir coisas julgadas de processos específicos, tá? Mas eu não vou entrar muito nos pormenores disso, a gente tem visto isso mais em ações rescisórias, não em impugnação a cumprimento de sentença. Mas, assim, é impossível que se consiga essa modulação? Não é impossível, né? Mas também não é garantido.
Isso é causa-ganha? O pessoal gosta de perguntar, isso é causa-ganha? O prefeito vai conseguir impugnar com base nesse tema, nessa possibilidade que tem aí da repercussão geral nacional? Não, não necessariamente. Ele mesmo fala que é uma tentativa. É uma tentativa dentro desse cumprimento de sentença de tentar proteger uma parcela desses servidores. Então, que eu acho que é a maioria, né? Quem já está aposentado, os pensionistas também. Mas a gente não sabe se isso efetivamente vai surtir necessariamente resultado, né? Ó, gente, são 9 horas. A gente tem que encerrar. Como eu disse, é programa para a gente fazer aqui uma manhã inteira. Assim. For aprofundar mais detalhes. E olha que a gente correu no primeiro bloco, dentro do que deu, do que foi possível. Que é a questão do INSS também, a fraude lá é uma situação muito séria. Sim. Mas eu não sei. Gente, tem muito comentário aqui, ó. Tem alguns comentários aqui ó, deixa eu ver se a gente aproveita um tempinho, mal um minutinho de prorrogação aqui, Cristiano. Tá que o pessoal não fez, ó. Mariana Maia Martins, minha mentora. Mariana é advogada? É advogada. Mariana é uma querida. Mariana teve com a gente aqui recente, não teve, Beto? Mariana Martins, minha mentora, colocou aqui no Face. Ainda tem essa função sua de mentoria para os advogados que querem se especializar ou que são especialistas na área previdenciária, né? Isso aí. Ó, competência e responsabilidade, doutora Fernanda, disse a Ana Lúcia Oliveira. Obrigada. Paulo Sabino, situação braba essa, hein? Um beck social dessa galera envolvida. Tá aqui. Pompílio Guimarães, bom dia. Doutora, sabe informar quantos órgãos públicos federais, estaduais e municipais também serão afetados por essa decisão do STF? Haja vista que são 5.500 municípios, são 5.570 municípios, meu caro Pompílio. E inúmeros órgãos federais? Então, olha só, conforme a gente disse, tem duas situações diferentes, né? Tem a do município, que é exclusiva do município de Campos, que, né, do que a gente está tratando aí desse processo de 2007. E tem essa do tema 1254 do STF, que abrange aí o Brasil inteiro. Desses 5.000 e poucos municípios aí, quem é Pompílio, né? Nem todos eles têm regime próprio. Então, só afeta quem tem regime próprio. Nem todos os municípios têm regime próprio. Todos os estados da federação têm regime próprio, mas nem todos os municípios têm. Vou dar um exemplo pertinho da gente aqui. São Francisco de Itabapoana não tem regime próprio. Servidores contribuem para o INSS. E recebem do INSS. Exatamente. Então, todos os municípios, todo o serviço público federal está atingido por isso aqui, os estados e todos os municípios que têm regime próprio, né, que têm servidores estabilizados, eles estão também envolvidos nisso. Não, e agora para fechar, o Paulo Fernando diz aqui, você já respondeu, mas como ele colocou a pergunta aqui agora há pouco, só para reforçar, por que isso está ocorrendo agora? Quem foi a ação que gerou essa decisão? Tem algo a ver com a questão ocorrida anos atrás com a Previcampos? É tanta coisa que acontece com a Previcampos que a gente nem sabe. Tem investimentos ruins feitos, né, mal feitos, que deram prejuízo, isso a gente sabe. Toda ação tem uma motivação em relação a esta. Acho que acaba aqui. Foi o que a senhora falou, né? Quer dizer, foi o que você falou, chamar de senhora não, foi o que você falou. Foi uma ação movida pelo MP estadual. Né? Sim, sim. E, com relação a isso, Previcampos, na verdade, não tem nenhuma participação, né? Então, essa foi uma lei municipal que criou essa situação, né? Essa estabilização e efetividade desses servidores, mas o Previcampos não tem nenhum envolvimento, nem direto, nem indireto com relação a essa questão. O Previcampos agora sim vai ficar envolvido, porque se tiver que cumprir essa decisão, é o próprio Previcampos que vai ter que fazer essa desaposentação, né? Vai ter que entrar nessa situação, mas não o Previcampos não tem nenhuma participação aí. Perfeito. Nessa questão. A Luiz Henrique está colocando aqui, bom dia, doutora, como fica a questão do enquadramento dos mesmos? É aquilo que você respondeu, né? Tudo. Enquadramento, essa é uma questão interessante, né? Porque a gente não tem tempo para falar de tudo. Mas os servidores estabilizados, e aí não é o caso dos servidores de Campos,
os estabilizados corretamente até 4 de outubro de 83, tá? O STF já decidiu que esses servidores, como eles não têm direito a regime próprio, eles não poderiam estar no regime próprio porque eles não têm efetividade, eles não têm direito a algumas questões, como progressão de carreira, eles não têm direito a licença-prêmio, eles não têm direito a abono de permanência. Então, tem uma série de direitos que os servidores públicos estáveis têm, que na visão do STF, os estabilizados não teriam. Então, se o enquadramento aí que ele está falando é das progressões e promoções funcionais, que são exclusivas para servidores estáveis, o STF entende que não, que esses servidores estabilizados não teriam esses direitos. Você sabe que a gente faz aqui os cortes dos melhores momentos do programa. Aí eu não vou cortar nada hoje não, vou botar o programa inteiro aí, que tá tudo muito bom, tá tudo, quer dizer, muito bom no sentido de muita informação, nutrir o conhecimento através das suas informações, isso aí. Agora, qual parte que eu vou colocar lá na internet como aquela que foi destaque aqui, como é que eu não coloco essa que você falou, e agora? Que não tem enquadramento para o servidor, mesmo ele estando antes de 5 de outubro de 1983. Como que eu não coloco a parte que você fala que a pensão é pior ainda o problema? Tem caso ali, a questão da integralidade e paridade, como é que eu não coloco? Não tem isso no INSS, o INSS não tem integralidade e paridade. Ai, meu Deus do céu. Tem trabalho para fazer, mas eu vou tentar escolher aqui algumas dessas que são interessantes, mas aconselho a todo mundo a acompanhar. Quem entrou é aquilo que você falou. De qualquer maneira, eu entendi. Afeta todo mundo. Sim. O que... Afeta o comércio da cidade. Você tá doido. Você entendeu? Afeta realmente todo mundo, Deus porque do céu. afetou o servidor. Quantos servidores públicos a gente tem hoje no município de Campos? Quantos servidores a gente tem atendidos hoje pelo Prev Campos, que são segurados do Prev Campos? Acho que são 6 mil aposentados. O servidor, ele para de receber em determinado momento da prefeitura e passa a receber do Prev Campos. São os segurados do Prev Campos. Quantos segurados tem? Então, essa é uma situação que envolve não só esses 1.200, 1.300 servidores, né, que já seria muito... Uma pessoa sendo injustamente afetada já é muito grave, né? Mas isso não envolve só essas pessoas, isso envolve toda a comunidade, toda a cidade, o comércio, né? Enfim, é muito grave. É muito grave. Mais Campos. As famílias, né? E cada servidor desse tem pessoas que trabalham, às vezes tem uma pessoa que trabalha em casa e aí não vai mais poder manter aquela... Olha quanta gente que é afetada. Então... Sim, é uma bola de neve. Sim. Então, eu acho, Cláudio, que assim, meu objetivo até com essa vinda aqui hoje não é para jogar gasolina, não. Muito pelo contrário. É para as pessoas entenderem o que pode acontecer, o que está por vir, mas efetivamente nesse momento é ter calma, né, esperar agora essa fase aí dessa impugnação de cumprimento de sentença que o prefeito ontem à noite já disse que a prefeitura ainda vai buscar isso e vamos ver daqui para frente qual vai ser o resultado a concretização desse processo, né? E aí sim, a partir desse ponto, se acontecer isso, não teve jeito, os servidores vão ter que ser devolvidos ao INSS. Aí eu sugiro que cada servidor busque orientação especializada. Não pega essa certidão e vai correndo de qualquer maneira para o INSS, não, porque o prejuízo pode ser muito maior. Às vezes tem servidor sujeito à exposição a agentes nocivos, pode ter um PPP para buscar na prefeitura, tem um monte de coisa que dá para fazer para melhorar isso. PPP é o quê? PPP é um formulário, o nome é Perfil Profissiográfico Previdenciário, é um formulário de atividade especial para o pessoal que recebe adicional de salubridade, periculosidade. Isso pode aumentar o tempo de contribuição dessas pessoas no INSS, mesmo vindas do serviço público. E, gente, sinceramente, se eu sou o prefeito, eu chamo a doutora Fernanda para me ajudar. Tá aqui, a Nelma Andrade, fechando aqui. Se a Prev Campos já anda muito mal, imagina se a situação não tiver mais jeito. Misericórdia. E parabéns aí a doutora Fernanda, maravilhosa. Obrigada. Amiga, te agradecer de todo o coração, muito honrado e feliz com sua visita aqui, não me surpreendeu em nada, a gente não se conhecia pessoalmente, sim, mas com o passar aqui do nosso contato, fui me lembrando das referências que
que a gente citou mais cedo, como do saudoso Ari Paulo, que sempre falava muito de você. E Ari Paulo, para quem não sabe, foi colega de trabalho, né? Sim, colega querido de trabalho, né? Faleceu muito novo, né? Muito cedo também. Acho que Ari Paulo não tinha 60 anos, 50 e poucos anos. Ari era uma pessoa extraordinária, né? Com toda a dificuldade que ele tinha, todas as barreiras que ele enfrentava, né? E ele enxergava quase que nada. O óculos mas era dele... competentíssimo. Nossa! Foi diretor do INSS de São João da Barra, depois dirigiu também o INSS de Campos. Ele foi gerente da agência da Previdência Social de São João da Barra durante bastante tempo. E muito humano, né? Muito, humilde. Muito. Não saía do Gato Preto. É verdade. Não falei nada, ele só ia ao Gato Preto. Lá do Gato Preto não tinha coisa para comer. Tem alguns servidores agora assistindo com certeza o programa que vão se lembrar bastante dessa fase. Bom, então... Boari, infelizmente, faleceu, mas deixou aqui com a gente, né, muita saudade. E essas referências, como a Fernanda Heder. Fernanda, boa sorte, muito sucesso. Obrigada. Vou colar aqui, eu esqueci, ó, Janaína Rossi, partiu MP. Essa ação contra o servidor partiu da Prefeitura? Cristina Fonseca pergunta aqui no finalzinho, não, foi do Ministério Público. A Prefeitura foi processada, né? A Prefeitura, na verdade, é ré nesse caso processo. Aí. Fernando, então, mais uma vez, obrigado, boa sorte. Eu que agradeço bastante. Desejar a todos nós uma semana abençoada, produtiva, e que efetivamente o prefeito, né, consiga reverter pelo menos uma parte dessa situação, né? Para que os servidores possam respirar mais tranquilos, com certeza. Tá legal, perfeito. E como você disse, ninguém desesperar, ninguém desesperar agora, não é momento para desespero. Até então o prefeito, né, já disse que está tentando reverter, então acredito que a prefeitura não vai cumprir agora essa decisão, eles estão tentando fazer essa impugnação. Então, se isso efetivamente se concretizar, aí sim, cada servidor buscar orientação especializada para que tenha a sua situação mais melhor possível, né? O que for dentro do que for possível fazer, para que seja possível fazer o melhor. Simone, minha esposa, já tem data para nova entrevista? A próxima entrevista. Tadinha, deixa a doutora trabalhar. Um abraço. Não, mas é um prazer, Cláudia, eu me coloco inteiramente à sua disposição. Sempre que for necessário. Muito obrigado. É um tema que como eu te disse inicialmente, né, eu amo falar de direito previdenciário, então para mim é um prazer. E o melhor é que você domina bem, e mais interessante do que dominar bem, que tem gente que domina tudo, mas não passa bem, você passa com facilidade pra gente. Se eu conseguir entender, todo mundo entende. É porque eu sou uma advogada que fui servidora, servidora do que advogada, né? Então, mais eu tempo sempre tive essa coisa de conversar com as pessoas, com o público, com paciência para conversar, isso é fundamental. Muito bom. Obrigado mais uma vez. 9h13, fechamos aqui. A Cristina Fonseca está colocando, obrigado, doutora, muito didática. Enfim, muito obrigado a você também que nos acompanhou pelas redes sociais. Daqui a pouco esse programa vai estar disponível em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV, vai virar fonte de busca, de pesquisa, não tenho dúvida disso. E graças a, claro, doutora Fernanda Heder. A gente fica por aqui, de volta amanhã, a partir das 7 da manhã, com o Folha no Ar. Amanhã na bancada com a Aloysio Abreu Barbosa. Vamos conversar sobre política também, vamos falar com o Silvinho Martins, vereador do município de Campos, ao vivo aqui na Folha FM. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. É a melhor escolha.